Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. A Secretaria da Saúde da Paraíba informou ontem que 7 pessoas morreram em decorrência de dengue no estado este ano. Um caso em Arara, 2 casos na cidade do Conde, um em Pitibum, no litoral sul do estado, e um em João Pessoa. Segundo o 8º boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica, a cidade de Campina Grande registrou 2 casos. E ainda de acordo com o boletim, 2 mortes foram descartadas e 16 seguem sob investigação. Segundo a Secretaria, o número de mortes se manteve estável com relação ao mesmo período do ano passado, que vai de 1º de janeiro a 6 de julho. Jovens de todo o Brasil estão se preparando para a Jornada Mundial da Juventude e em Campina Grande começa hoje a Semana Missionária como forma de preparação para a jornada. A abertura da Semana Missionária acontece às 7h30 da noite de hoje na Catedral com uma missa celebrada pelo bispo Dom Manuel Delson, onde estarão presentes jovens de todas as paróquias de Campina Grande e cidades vizinhas. O Ponto a Ponto está no ar. O nosso entrevistado de hoje é o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, que também é professor da Universidade Estadual da Paraíba, Fernando Firmino da Silva. Boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Júlia. Boa tarde aos telespectadores do programa Ponto a Ponto e a todos da TV Itararé. Professor, o senhor acabou de defender sua tese, doutorado em Comunicação na Universidade Federal da Bahia, é isso mesmo? Como é que foi a experiência? O que é que isso representa para o senhor? Como toda tese, é um momento único, né? Uma experiência única. Até porque uma tese é um trabalho bastante exaustivo, né? Que leva anos, né? Como se fala, uma tese, você tem que comprovar, né, alguns elementos, né, do seu tema, de sua pesquisa, né? E a minha era sobre jornalismo móvel, algo extremamente novo, né? Agora é que as pessoas começam a estudar, e então comecei a estudar na Gênese, né? Então, foi uma experiência fantástica, né? E agora aproveitar para descansar um pouco também desse trabalho. O senhor passou pela parte da cybercultura, todas as formas de jornalismo móvel. O senhor acha que essa mobilidade vem mudando mesmo a vida das pessoas? Sim, é o que verificamos agora, né? A cybercultura, a cibercultura em si, ela surge principalmente na década de 70, né? Com a questão da microeletrônica, o movimento de contracultura. Então tem uma relação também muito forte com a própria tecnologia. E o momento atual que estamos vivenciando é um momento da mobilidade, dessa cultura da mobilidade. Então seria o estágio atual dessa cibercultura. E essa mobilidade ela está mudando realmente a vida das pessoas, né? A sociedade. Então o número de celulares aumentou exponencialmente, né? Temos um exemplo aqui no Brasil, chegamos, segundo os dados da própria Anatel, que é quem controla, né, essa questão das telecomunicações no Brasil, chegamos a 260 milhões de aparelhos celulares. Muita coisa. Então é mais de um aparelho por habitante, né? Por habitante no país. E em termos mundiais, estamos chegando a 7 bilhões. Então praticamente a população mundial tem um dispositivo. Então isso vai se relacionar diretamente com esse contexto que estamos vivenciando agora, de mobilidade com todas essas práticas vivenciadas. Cada vez mais as pessoas estão recorrendo aos tablets, né, aos computadores de modo geral, smartphones, enfim. A notícia está cada vez mais instantânea, cada vez mais rápida, a informação. As pessoas antes esperavam um jornal começar para ver determinada notícia, ou o jornal do dia seguinte para acompanhar o fato, e hoje é quase que tudo transmitido instantaneamente. Como é que o senhor vê esse processo de transição? Será que o jornalismo impresso, por exemplo, está sendo ameaçado? Como é que o senhor vê isso aí? Essa é uma discussão que, da década de 70 até o momento, né, ela vem só sendo afunilada, né, interessa muito a todos e principalmente ao jornalismo, né? Então, o que a gente observa de forma muito clara, e na minha própria pesquisa eu consegui
ter comprovações disso, é que o jornalismo está mudando, ele está passando por mudanças estruturais. Essas mudanças elas são bastante significativas e essa mudança afeta não só a rotina dos jornalistas, a forma como ele apura, como ele distribui esse conteúdo, né? Hoje é muito mais fácil você distribuir um conteúdo por um celular, por exemplo, né? Seja vídeo, áudio, você enviar de qualquer lugar do processo de apuração. Estiver. Só que aí tem um outro aspecto importante, não é só o jornalista que está utilizando esses dispositivos. A própria população também, que pode não só consumir em tempo real, que é o que está ocorrendo hoje, né, através das redes sociais, o consumo de notícias está aumentando exponencialmente nos dispositivos móveis, e essa população, esses usuários, eles também podem produzir conteúdos dentro do que a gente chama do jornalismo cidadão, jornalismo participativo. Então é uma mudança significativa e que está em processo ainda, certo? E que afeta toda essa cadeia das comunicações, todo o sistema, né? Então hoje nós estamos, na verdade, vivenciando o que denominamos de ecossistema móvel, que afeta também os outros sistemas das mídias tradicionais, como a que você menciona em caso do jornal impresso. Então é uma questão até certo ponto geracional. Então, existe a geração que está chegando agora, né? Ela está muito mais habituada a usar esses dispositivos como um tablet, como um leitor de texto, de livros, né? Então, há uma mudança que precisa ser analisada com profundidade, porque é a cultura contemporânea, é a cultura que estamos vivenciando agora, da mobilidade, das novas tecnologias, da rapidez, da instantaneidade, né? Então, é um novo jornalismo que está emergindo diante desses mecanismos, das novas ferramentas, né? Da tecnologia, né? Como o senhor também dá aula, está lá dentro da universidade, como é que o senhor sente isso com os alunos, por exemplo? Qual a expectativa deles em relação a esse mercado novo, que de certa forma já está aí à vista para todos, eles já têm a oportunidade de experimentar? Como é que o senhor vê isso lá na universidade? Eu acho que o mais importante é entender que as próprias universidades não estão ainda totalmente preparadas para enfrentar os desafios, né? Porque a tecnologia é muito rápida, as mudanças são rápidas, né? Então, digamos que os professores estão junto com os alunos aprendendo também, certo? Então, acho que o mais importante é o que eu tento fazer no dia a dia em sala de aula, é incorporar um pouco essa vivência que eles já têm de usar smartphones, usar alguns tipos de tecnologias vinculadas à conexão da internet e trazer um pouco isso para a sala de aula. Eu acho que reprimir não adianta muito, porque já é o universo dessas pessoas. Então, se você consegue trazer um pouco o ensino, né, e a aprendizagem baseado no que está ocorrendo, isso facilita muito, porque aproxima mais os estudantes dessas novas práticas também. É o que eu tento fazer e outros professores também dentro da comunicação e do jornalismo. É unir o útil ao agradável, né, professor? Tentar associar tudo para realmente dar continuidade ao trabalho, fazer com que a aula e com que o assunto também seja de interesse e tudo isso, né? E que o aluno entenda que essas ferramentas que ele usa no dia a dia, elas podem ser utilizadas também no jornalismo, né? Quando eles saírem, algumas empresas de comunicação estão passando por um processo de convergência jornalística, e esse processo ele recai muito sobre o jornalista, que passa a produzir em redações integradas, ou seja, redações que são online, impressas, e que um único profissional consegue fazer várias coisas. Polivalente, né? Multitarefa. Então, esse jornalista, ele está começando a ser formado agora nas universidades, né? Que tem a capacidade de lidar com todas essas tecnologias para produzir para qualquer meio de comunicação, né? Ok, professor, a gente volta já com esse assunto. Daqui a pouco a gente volta com o professor Fernando Firmino falando sobre cybercultura, culturas contemporâneas. Já, já.